bonita da praia de boa viagem e a meio da tarde de um domingo azul. Olá, boa noite a todos, espero que estejam bem. Só um avisinho aqui antes de eu dar continuidade, eu vi que a professora Daiane, ela não entrou com o @escola, senão não vai contabilizar a presença, então, a princípio tá parecendo que não, caso você consiga alterar aí, senão você sai. Pois é, pra mim, pediu pra Eu mim vou dar dar permissão. Tenta sair e entrar novamente, fazendo favor. Boa noite, professora. Olá, boa noite. Professora, hoje eu Boa noite a todos. até Boa às noite, 8h10, professora. porque eu estou fazendo uma substituição, então eu não vou conseguir interagir Tá. como eu sempre interajo. Mas a partir das 10 eu já saio de sala, daí eu já entro em cena. Então Tá tá bom, bom? professor. Obrigado por avisar. Então eu vou colocando aqui Imagina. para apresentar. A turma anterior estava reclamando um pouquinho com a internet em relação, né? Diz que estava travando um pouquinho. Então, se caso esteja acontecendo aqui também, vocês me avisam que de qualquer coisa eu desligo minha câmera e aí se precisar eu reinicio o modem ali, porque agora parece que todo dia chove, né? Toda quarta-feira tá chovendo, então é esses problemas aí que tá dando problemas também em conexão. Então vou colocar para apresentar aqui nosso material de hoje. Depois eu vou ver se tá faltando algum cursista ainda entrar, nós vamos comentar sobre a aula da semana que vem, né? Que como eu comentei com vocês no grupo do WhatsApp, semana que vem eu pretendo então fazer a aula uma na segunda e uma na terça. Então, eu já vi que alguns professores se manifestaram que não podem participar, e eu entendo, né, pelo fato que é algo que eu estou trocando. Na segunda e na terça, então as turmas vão iniciar às 6h30. Então, quem consegue na segunda ou quem consegue na terça, então vai ter esses dois momentos. Mas aí mais no meio da reunião, assim que todos os cursistas chegarem, eu comento sobre o que vai acontecer nesse dia, já que ele não vai seguir a metodologia rotação por estação. Inclusive, vocês já vão visualizar aqui no nosso cronograma. Então hoje, né, nós damos continuidade, segundo encontro de rotação por estação. E aí na semana que vem, ó, tá escrito ali, ó, implementações. Então nesse dia, nessa aula, então que vai acontecer na segunda e na terça, então vocês vão poder optar, né, quem puder participar em um desses dias, vocês vão relatar o que vocês já fizeram até então. Por exemplo, pode ter professores que já fizeram toda a implementação, já está pronto o jogo ou a agenda, né? Não lembro direito aí qual era o trabalho de cada um. Então, vocês podem apresentar o início, o meio e o fim de como foi essa implementação. Quem está pela metade, então comenta até onde fez, o que falta fazer. E quem não iniciou ainda, que pode ter acontecido também, então vocês vão comentar quando pretende iniciar, qual a turma, qual que é o plano, então, que vocês estão elaborando, qual atividade que vocês vão fazer, então mais ou menos nesse sentido. Semana que vem, então vai ser essa rodada de apresentações, tá? Apenas apresentações, então. Então aqui a nossa agenda, né, segue os mesmos formatos. A princípio, então, aquele momento de acolhimento, os próximos minutos, então, sobre características da rotação por estação. E hoje vai ser apresentado, então, mais 3 metodologias que podem complementar a rotação por estação, que tem similaridades com ela. Vocês vão ter um momento em ação, que vocês vão elaborar um plano de ação, né, pensando que ao todo, vocês então vão elaborar 2 planos de ação. Um já foi o jogo ou a agenda, e o outro é o que vocês vão iniciar hoje. Mas
somente um deles vocês vão implementar. Se vocês já escolheram o jogo, já vão implementar, vão fazer o jogo ou a agenda, ok. Mas caso alguém mude de ideia e queira fazer a implementação deste plano de ação que vocês vão começar hoje, também fica a critério de vocês, tá? Então, mas somente um deles vai ser entregue, tá? Somente um plano. Então, vocês escolhem o qual plano vocês vão fazer a entrega para computar os 40 pontos da nota. Então, aqui, antes de entrar para o acolhimento, para quem é professor PSS, estão abertas, então, as inscrições para quem pretende trabalhar como professor formador no ano que vem. Tá? Então, aqui tem o formulário, tem o edital, mas caso alguém queira depois mandar uma mensagem no particular, que seja professor PSS e tenha interesse em participar e que eu possa responder essas perguntas de vocês em relação a como é esse processo, vocês podem me mandar mensagem no privado ou também no grupo posterior a isso. E também eu gostaria agora, eu vou destinar uns minutinhos para que vocês respondam esse formulário. Então, nesse formulário diz o seguinte: cursistas, já estamos começando o planejamento da nossa formação para 2024. Por isso, queremos saber quais temas você gostaria de ter na nossa formação em 2004. Então, aqui é um formulário breve para vocês responderem, sugerindo temas que vocês gostariam, por exemplo, que fosse trabalhado nas temáticas do ano que vem. Então, eu vou colocar aqui para vocês o formulário, e aí ele é bem breve para respostas, mas aí assim que vocês conseguirem irem respondendo, vocês vão erguendo a mão ali só para mim ter um controle em relação se vocês conseguiram ou não acessar o formulário. Ele é bem breve, né, pelo fato que ele já traz alguns temas que poderiam ser trabalhados, e aí no final ele pede, então, caso vocês queiram dar uma sugestão, né, de tema que poderia ser ofertado em 2024. Quem já vai respondendo, daí já vai marcando ali com a mãozinha para mim ter controle. Profi, Oi? eu vejo a necessidade que nós não tivemos na nossa formação, acho que ninguém teve, a questão de leis, as questões pertinentes, a questão eu sou leigo nessa área, por isso que eu nem estou conseguindo expressar direito. Não é legislação, não é alguém que traga algo, como proceder no caso, por exemplo, prático lá, um aluno que ameaçou o professor, né? Um aluno que trouxe uma faca para o colégio, tá? Qual ação o colégio pode ter? Eu acho que nós estamos muito reféns, Sim. nós como professores, e a gente não sabe o embasamento nas leis, né? Só que eu não sei como que eu posso pôr isso aqui. Poderia colocar... Eu já preenchi ali. Lá no tema, né? Tipo, violência na escola. Aí você pode até abrir um parênteses e colocar essas... O que você comentou ali, de aluno trazendo faca na escola. Jurídica, eu não sei como que pode falar.
Pois Eu acho é, que mas a questão da legislação não é legislação, não sei como fala. É a questão do direito, a questão, nós não tivemos na sala, na nossa formação, uma disciplina, por exemplo, de direito sim, educacional, né? Enfim. Eu vou pôr aqui, mas talvez, não sei se você tem acesso depois, se tenho. quiser complementar, Uhum, enfim, não sei, ok. Então tá? tá bom. Uhum. Então, acho que na maioria aqui, faltando o professor João Carlos, né, que vai responder esse final, acredito que todos, então, já conseguiram acessar o formulário. Então, vamos dar sequência aqui. E aí, então, vai ser o nosso acolhimento. Então, nesse acolhimento, vai ser... Daisy, ok, tá? Ok, obrigado, prof. Então, nesse acolhimento, nós vamos relacionar a rotação por estações e as múltiplas inteligências. No sentido, então, de compreender essa relação. E compreendendo essa relação entre a rotação por estação e as múltiplas inteligências, ela nos ajuda, então, até mesmo a planejar, né, as atividades das nossas estações. Então, primeiramente, eu vou apresentar o vídeo e na sequência fazer o questionamento propositivo que está presente aí no slide, né? No sentido para vocês compartilharem como que vocês fomentam o desenvolvimento dessas múltiplas inteligências na sala de aula. Pois nesse vídeo ele vai apresentar, né, quais são essas múltiplas inteligências, e aí posterior a ele, então eu gostaria de ouvir de vocês um pouquinho o que vocês fazem, né, para indagar esses alunos, para fomentar esse desenvolvimento das atividades. Então, primeiramente, o vídeo. Rotação por estações. A metodologia de aprendizagem rotação por estações é bastante divertida e lúdica. Além de tudo, ela pode ser utilizada para o desenvolvimento de atividades que contemplem as múltiplas inteligências. Vamos ver como isso pode acontecer? Organize a sua sala criando 6 espaços de trabalho em grupo. Podem ser 6 mesas. Em cada uma das mesas ou espaço de trabalho, coloque uma comanda com uma missão relacionada a uma das 6 inteligências cognitivas que, lembrando, são linguístico-verbal, visual-espacial, musical, lógico-matemática, sinestésico-corporal e naturalista. Divida o tempo da sua aula em 6 rodadas de 5 ou 10 minutos. A cada rodada, seus alunos devem passar por uma das mesas ou espaço de trabalho, tendo que cumprir com a missão proposta. Quando o tempo acabar, os alunos devem mudar para a próxima mesa, iniciando uma nova rodada. O ideal é que a cada rodada os alunos se misturem e não sigam todos juntos para a próxima mesa. Isso promove uma melhor interação entre os alunos, permitindo que trabalhem sempre em grupos com constituições diferentes e desenvolvam a inteligência interpessoal. A ideia é que no fim da atividade, todos os alunos tenham passado por todas as mesas, tendo cumprido com todas as missões propostas. A metodologia de aprendizagem em rotação traz um jeito lúdico, divertido e dinâmico que pode ser implementado para desenvolver qualquer temática, trabalhado com qualquer série. Experimente na sua sala de aula. Esse vídeo, de maneira bem breve e explicativa, né, ele retoma o que foi trabalhado na semana passada, então explicando esse conceito inicial sobre o que é a rotação por estação. E aí aqui ele até envolve então essa mobilização das múltiplas inteligências, porque, por exemplo, eu poderia... Então, o meu tema vai ser múltiplas inteligências. Eu vou dividir a turma em pequenos grupos, e em cada grupo vai ser trabalhado uma determinada inteligência, né? Uma determinada atividade. Por exemplo, na primeira, os alunos poderiam estar fazendo uma atividade visual, na outra uma escrita, na outra então uma sinestésica. É mais ou menos o que vocês fizeram, quem participou na semana passada da rotação por estações, que vocês tiveram meia hora para percorrer todo aquele percurso. Então mais ou menos vem nesse sentido, então, essas múltiplas inteligências também. E aí alguém poderia compartilhar com nós, então, sobre como que vocês abordam ou trabalham essas múltiplas inteligências nas aulas de vocês?
Fica à vontade, professor Paulo, pode falar. Boa noite. Bom, eu acredito que todos trabalhamos, né? Por exemplo, quando se trabalha em equipes, divide os alunos, cada aluno trabalha com um tema, quando se estimula o aluno a fazer uma leitura, a desenvolver uma discussão referente a um tema abordado durante a aula. Então, nós trabalhamos o tempo todo, né? Com múltiplas inteligências. Então, quando tem um aluno que tem uma determinada dificuldade ou ele tem um determinado laudo e daí prepara uma atividade própria, né, adaptada dentro da realidade daquele aluno, dentro da realidade daquele aluno, então nós estamos trabalhando sim as múltiplas inteligências. É claro que numa sala com mais de 35 alunos, como é o meu caso, nem sempre a gente consegue atingir a realidade em que cada estudante ele se encontra. Mas todos os professores, eles tentam sim, né? A gente trabalha isso. Por exemplo, antes desse monte de plataformas, eu trabalhava com meus alunos no laboratório. Eu levava para fazer uma pesquisa ou fazia uso da biblioteca para incentivar eles a fazerem o uso, né, de livros, para que eles possam aprender a trabalhar com livro, fazer uma determinada pesquisa, como que se pesquisa, como que se inicia uma pesquisa, porque a realidade deles hoje já não é mais assim, é tudo online, é tudo pronto, ele só digita, já está pronto, que quem é dos anos 90 até os anos 2000, mais ou menos por aí, tinha que saber pesquisar em livro, tinha que ler, tinha que pesquisar, tinha que saber o assunto, para não pesquisar assunto errado. A mesma coisa, uma vez eu fui trabalhar uma pesquisa, né, sobre os maias, teve aluno que pesquisou sobre Portugal, e não era de Portugal que eu estava, né, porque ele não leu, ele jogou direto na internet e veio tudo pronto. Que há 15 anos atrás, 20 anos atrás, tínhamos que aprender a pesquisar no livro. Então, eu vejo que a questão da tecnologia de um lado ajudou, mas do outro lado ela acabou atrapalhando. Bom, então assim, a gente trabalha sim essas múltiplas inteligências. Obrigado. Ok, obrigada, professor Paulo. Professora Cristiane. Então, eu nunca... Boa noite, né, a todos. Eu nunca tinha trabalhado essa rotação por estações. Aí, a partir da semana passada, né, achei interessante e resolvi fazer o teste, né, em sala. Aí, ontem, com o primeiro ano, na disciplina de projeto de vida, eu dividi em 3 grupos e peguei aquelas aulas, eu não vou lembrar qual que é a aula, qual que é cada aula, mas que fala das profissões ali, tem uma das ciências exatas, ciências humanas e linguagens. Eu coloquei esses temas. Então, esses 3 temas. Aí, e coloquei para eles escolherem. Eles teriam que ler o tema ali, só coloquei o tema, não escrevi nada sobre cada tema, coloquei só o nome mesmo ali, e para eles cada um falar ou me mostrar, eu falei eles que iam fazer da forma que eles achassem melhor para me mostrar sobre cada tema, né? Então, alguns pesquisaram na internet, né? Um grupo pesquisou, outros fez desenho. Eu acabei não tirando foto, né? Deveria ter tirado, acabei esquecendo. Fez desenho até da linguagens lá, né? Desenhou uma professora com livros, né? Para identificar como se fosse professora de português. Então, outros só falaram sobre o tema. Então, eu achei interessante. Eu acho que se encaixa nessa questão aí das múltiplas inteligências,
que eles usaram várias formas ali de expressar, né, de colocar o conhecimento prévio deles sobre cada tema. Ai, que legal, prof. Além de dar o relato, né, que utilizou, que os alunos ontem foram os cobaias, então, né, que você fez a experiência de utilizar a rotação por estação, ainda você relacionou, então, com as múltiplas habilidades, tendo em vista que um fez desenho, que o outro fez, então dá para relacionar sim. Obrigado, prof. Professor João Carlos. Oi. Então, eu gostaria de comentar, como a colega fez, da sua experiência frente a essa metodologia, né? Eu já coloquei em prática as duas este ano, né? Tanto a rotação quanto a cultura meio. A rotação, para mim, foi um desafio. Eu tive uma certa dificuldade, mas eu estava com uma dificuldade com uma turma. Eu via que eu tinha que colocar dentro do compromisso de também estar buscando o conhecimento. E eu falei, acho que a rotação vai me valer aqui, eu acho que vai ser legal para colocar em prática. E eu fiz a primeira estação, coloquei alguns notebooks, eles tinham que fazer a pesquisa. Na segunda etapa, eles tinham que fazer uma pergunta. Na terceira etapa, eles tinham que responder a pergunta. E assim foi. E a última, eles tinham que aí fazer uma coisa diferente. Eles tinham que fazer uma pesquisa com um professor, né? Então, eles saíram da sala para ir buscar o conhecimento. Então, foi bem válido. A turma deu um retorno bem bacana. Seria isso. Ótimo, obrigada, professor João Carlos. Professora Daisy. Boa noite a todos. Então, profa, eu nunca, falar bem a verdade, eu nunca pratiquei esse estilo de atividade. Em alguns outros anos, né, eu fiz trabalhos. Interessante isso, porque eu fiz os trabalhos por equipes diferenciados e dentro de um mesmo assunto. Então, por exemplo, fossem lá conjunções coordenativas, cada equipe fez um tipo de apresentação, mas nunca eu tive, assim, digamos, a ideia, né, ou orientação de fazer com esses minutos, né, de eles passando de ciclo em ciclo, que seria a rotação. Isso eu nunca fiz, né, não tenho essa experiência, mas estou muito curiosa para fazer, porque eu gostei, assim, muito da ideia, né, achei legal. Semana passada eu já fiquei matutando no assunto, né, para poder fazer com o meu primeiro ano, apesar de ser uma turma enorme, aquelas turmas que não dão espaço nem para a gente caminhar, mas eu vou tentar, sim, né, fazer pelo menos uns 4 grupos na sala. Sim. E tentar fazer essa rotação. Gostei muito da ideia. Legal. Obrigada. Porque você já fez algo similar, né? Você só não utilizou-se do tempo e que os alunos, isso, então, ficassem rotacionando na mesma atividade, no mesmo tema, no caso. Isso mesmo, professor, isso mesmo. Isso mesmo, obrigada. Então, ótimo, obrigada por todas as contribuições, professores. Então, aqui, o objetivo da nossa aula, do nosso encontro hoje, vai ser, então, conhecer os diferentes modelos de organização da rotação por estações. Eu vou apresentar para vocês 3, né, que se correlacionam com esta metodologia, e também dialogar, então, sobre as contribuições da rotação por estação para a nossa prática pedagógica. Antes de passar, então, para essa nossa caracterização ali sobre os diferentes modelos, eu quero ver agora, que acho que todos os cursistas já estão presentes, sobre a aula da semana que vem. Então, eu vou viajar na quarta e eu estava querendo antecipar as turmas, né? Uma turma na segunda e uma turma na terça. Aí eu coloquei um horário assim, eu posso qualquer horário na segunda e na terça, mas para estipular, eu pensei assim, de nós iniciarmos 6h30, né? Porque daí fica um horário bom, quem tá se deslocando ainda da escola para casa, quem sabe, então consiga dar tempo de chegar e tal. Então eu pensei nesse horário.
Mas eu sou bem flexível, assim, na segunda e terça eu não tenho nada de compromisso à noite. Mas pensei, então, na segunda às 6h30. Ah, já vi que o Paulo chega às 7, tá. E na terça às 6h30, mas assim, só deixa eu confirmar aqui. A princípio, quem comentou que poderia, né, seria a professora Cláudia, que ela não está hoje, porque ela falou que estava com problema de internet. Da professora Cristiana, Cristiane, Deise, Jackson, João Carlos. A princípio, os que falaram que poderia, tá? Prof. Cristiane, pode falar. Então seria só na semana que vem. Só Nas outras continuaria na quarta. Sim, é só na semana que vem, pelo fato que eu não vou viajar. E aí eu queria antecipar pra mim não sair tão à noite, senão eu tenho que sair depois das 9h30. Só por isso. Então, nesse caso, eu posso qualquer um dos dias, porque na segunda aqui é feriado, aniversário do município. Tá, que legal. Aí eu vou estar em casa. Sim. Então, pra mim, tanto faz. Segunda ou terça, tanto Ótimo. Mas daí eu já sei também horário. que, por exemplo, a professora Anitta, a professora Raquel, a professora Viviane não podem, né? Pelo fato que trabalham à noite, eu super entendo. Mas nesse dia, eu já conversei com a minha tutora, então em relação a faltas não teria problema nesse caso das profs ali que falaram que tem aula à noite, porque elas têm uma justificativa, tá? Mas eu acho, deixa eu ver quem que não me falou só. A prof Fabiane, não sei se pode ou não. Ah, vocês estão escrevendo no chat aqui, né? Deixa eu olhar um pouquinho aqui também. Tá, prof. Geralda, então pode na terça. Ótimo. Então deixa eu já anotar aqui. Prof. Fabiane pode em qualquer um dos dias. Ótimo. Aí no caso do professor... Ah, o professor Danilo pode também. Deixa eu ver quem mais. Prof. Lourdes pode na segunda. Ótimo. E daí no caso do professor Paulo... Sim, mas não, no caso do professor Paulo, ele pode então entrar em qualquer um dos horários, mas daí nem que seja essa meia hora de atraso, sem problemas também, né? Se não tiver problema para você, para mim ok também. E aí acho que daí falta, deixa eu ver quem que não falou, Prof. Daiane. Deixa eu ver aqui. Prof. Daiane pode na segunda? 6h30? Ah, sim. Ótimo. Então tá. Perfeito. Então já agradeço antecipadamente, né? E entendo ali no caso da professora Anitta, a professora Raquel e a professora Viviane que não podem. São as 3. Para esses professores que falaram que podem em qualquer horário, qualquer dia... Aí fica a critério de vocês, tá? Eu vou enviar lá no grupo do WhatsApp os 2 dias, né? Os 2 links, então vocês escolhem aí no dia que vocês querem participar. Não precisa exatamente toda a turma estar nesse dia. E como vocês entenderam, então nesse dia, na semana que vem, vai ser para vocês relatarem, vai ser essa roda de conversa aí para ver como que tá as implementações, ou para quem ainda não implementou, como que está o plano de ação, das possíveis adaptações. Então vai ser mais ou menos isso. Então, seguindo. Modelos de organização de rotação por estações. No nosso encontro anterior, conhecemos as características da rotação por estação e construímos uma proposta de circuito de rotação para nosso componente de projeto de vida. Vamos agora conhecer outras possibilidades de organização da rotação. Cada uma delas pode ser adaptada de acordo com o nosso contexto de atuação. Então, na sequência, eu vou apresentar para vocês 3 modelos distintos, né, de organização da rotação por estação, que ela dialoga, então, com a proposta de ensino híbrido, já que eu posso, então, fazer esses momentos de forma híbrida. Claro que esses modelos que eu vou apresentar, eles são pontos de partida. Vocês, então, podem se apropriar, né, e se adaptar né, esses modelos de acordo com as realidades em que cada um atua. Então, o primeiro deles é o sala de aula invertida, né, que acho que eu acredito que seja o mais conhecido de vocês,
né, pelo fato que ele já foi bem comentado, assim, desde que iniciou-se a pandemia, os primeiros roteiros do Formadores em Ação, todos tinham essa temática, até inclusive sala de aula invertida foi um tema que foi trabalhado uma jornada inteira, né, até o professor conhecer a metodologia. Inclusive nos planejamentos, aqueles de início de ano e meio de ano, sempre era comentado, né, sobre essa metodologia. Então, no modelo de sala de aula invertida, existe a rotação entre dois ambientes, sendo que um deles é a escola, que na sua configuração tradicional, e o outro é o ambiente escolhido pelo aluno, para aprofundar conhecimentos teóricos sobre os temas abordados pelos professores em sala. Então, vou apresentar um vídeo bem bacana e sucinto, né, que fala sobre essa organização, do porquê que foi implementado, então, né, sugerida essa sala de aula invertida numa configuração de aula tradicional. Esta é uma sala de aula tradicional. O professor fica na frente e os alunos assistem e escutam. Você reconhece isso porque provavelmente foi a maneira como você foi ensinado a vida inteira e como seus pais foram ensinados antes de você. Mas existem vários problemas nesse modelo de ensino. Nem todos os alunos aprendem da mesma velocidade, então alguns ficam para trás. Enquanto alguns alunos aprendem melhor escutando, outros talvez aprendam melhor fazendo. Significa que os professores nem sempre conseguem fazer o melhor trabalho. Mas existe outra forma. A sala de aula invertida, Flipped Classroom, resolve esses problemas e faz o aprendizado ficar mais pessoal. Primeiro, o professor faz um vídeo que mostra o conteúdo que ele normalmente ensina na classe. Então, ele compartilha isso online com os alunos, que podem assistir antes da próxima lição. Isso deixa o professor livre para passar atividades que ajudam a aplicar o conhecimento. Os alunos podem voltar a assistir os vídeos quantas vezes eles quiserem e voltarem para a sala com perguntas para o professor. Então, o acompanhamento da sala de aula não é mais um problema. Os alunos podem acessar o vídeo a qualquer momento usando aparelhos móveis, dando a eles a habilidade de serem mais independentes no aprendizado. Em vez de sentar e ouvir, os alunos podem passar o tempo de aula aplicando conhecimentos de forma mais prática. E os professores são livres para passar o tempo trabalhando com os alunos, dando a eles suporte e atenção individual. Então, se envolva, descubra mais a flippedinstitute.org e seja parte do movimento. Então, né, a sala de aula invertida, né, do ponto de vista teórico, ela é entendida como um modelo de rotação por estações. E também ela pode ser até considerada como uma metodologia ativa. Então, o outro que eu vou apresentar para vocês é a rotação individual. Neste modelo, cada estudante terá um roteiro personalizado para cumprir todos os objetivos educacionais estabelecidos pelo professor. Neste modelo, é necessário fazer um levantamento prévio das dificuldades apresentadas por cada um dos estudantes e elaborar roteiros individualizados que auxiliem na superação dessas dificuldades e que promovam o desenvolvimento de outras habilidades. Então, sobre essa rotação individual, né, ela permite que os estudantes eles rotacionem através das estações com o seu roteiro programado, né, por ele mesmo ou pelo professor. Mas o diferencial aqui é que toda essa rotação pelas atividades vai se dar de forma individual, né? Diferente da que nós estamos vendo como um geral, então que trabalha com as atividades nos grupos. Então, o vídeo explicativo a respeito. Peraí. Olá, eu sou a professora Gilda Rodrigues e o tópico de hoje trata-se do modelo de ensino híbrido, denominado de rotação individual. Na rotação individual, a exemplo do modelo de rotação por estação, que já discutimos aqui no canal,
os alunos alternam em estações. Mas nesse caso, o aluno cumpre uma agenda personalizada às necessidades dele. O professor define um tempo individual para o aluno. O modelo de rotação individual difere dos outros modelos de rotação porque os alunos não necessariamente rodam para cada estação ou modalidade disponível. Esse modelo apresenta importantes benefícios. Permite que o aluno aprenda em seu próprio ritmo, possibilita ao professor selecionar estratégias diversas que melhor atendam ao modo como o aluno aprende. Alguns alunos podem se beneficiar aprendendo principalmente com a modalidade online, enquanto outros funcionarão melhor com lápis e papel, e terão aqueles que precisarão mesmo de um atendimento mais individualizado do professor. Um dos grandes desafios desse modelo está ligado a concepções de educação. Na verdade, a concepções de ensino, de papéis de professor, de aluno, de gestor, de estrutura física, de avaliação, dentre outras que precisam ser discutidas e refletidas na escola. É preciso buscar concepções que entendam o processo de ensino numa perspectiva holística e, nessa medida, colocar o estudante como protagonista do processo de ensino e aprendizagem. Passi, Neto e Trevisan, no livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, apresentam um relato de experiência do Instituto Clayton Christensen com o uso desse método. Esse instituto realizou a seguinte pesquisa. Dentro da proposta de rotação individual, ao final da aula de um curso de verão de matemática, os alunos realizavam atividades para verificar o que haviam aprendido. Com essas informações em mãos, era criada uma playlist de aprendizagem para o dia seguinte, com um grupo de atividades ou de conceitos nos quais cada estudante deveria trabalhar de acordo com as suas necessidades. Então, nesse modelo, né, como eu já comentei, só o que diferencia é que as atividades, então, elas vão ser individuais. Então, talvez esse modelo, né, se encaixaria em turmas menores, porque pensando ali a turma que a professora Daisy falou, né, que é uma turma de ensino médio, uma turma grande, como que eu vou encaixar, talvez eu vou ter mais dificuldades, né, em encaixar essa atividade de rotação individual para essa turma. Por exemplo, eu trabalho numa escola do interior, então eu tenho uma turma de 6º ano, por exemplo, que tem 9 alunos. Então, talvez nessa turma eu consiga fazer essa rotação individual, né, para atender as individualidades, particularidades de cada um. Mas aí, como comenta ali, cabe fazer as adaptações conforme cada realidade. Eu, por exemplo, conseguiria. Talvez a prof. Daisy já teria extrema dificuldade. Não que seria impossível, mas, né, o nível de dificuldade seria maior. E por fim, esse laboratório rotacional. Neste modelo, os estudantes usam o espaço da sala de aula e o laboratório de informática ou outro espaço adequado para realizarem atividade online. Sugere-se uma docência compartilhada ou uma atividade de monitoria, já que os estudantes irão trabalhar em mais de um espaço na escola. Então, nesse modelo rotacional, é aquele sistema, né, no qual a rotação ela acontece entre a sala de aula e um laboratório de aprendizagem, né, para esse desenvolvimento desse ensino online. E claro que então pode acontecer na sala, né, ou então em outro espaço, não necessariamente o laboratório de informática, por exemplo, mas um lugar onde eles consigam então utilizar-se de um computador ou um equipamento então que tenha esse acesso. Então o vídeo, né, que comenta um pouquinho sobre. Nesse modelo de ensino híbrido, os alunos são divididos em 2 grupos que realizam atividades simultaneamente. Um grupo fica em sala de aula com o professor e o outro faz uma atividade com a ajuda da tecnologia. No fim da tarefa, esses 2 grupos trocam de espaço. Para aplicar esse modelo, lembre-se de planejar com a escola o uso do laboratório de informática ou outro espaço da escola. Anota aí as nossas dicas. Planeje a atividade a ser realizada em laboratório e em sala de aula. E coloque um objetivo, proponha um trabalho que o aluno deva entregar até o final da aula. Por exemplo, se você está dando uma aula sobre a Segunda Guerra Mundial,
No laboratório, você pode passar um filme ou um documentário sobre a época. Já em sala de aula, você pode dividir os alunos em 2 grupos e propor um debate sobre o tema. Pense no tempo das atividades dos 2 grupos. Escolha atividades que levam tempos parecidos. Se o grupo que estiver no laboratório for assistir a uma série, o outro grupo não pode fazer uma atividade muito rápida, como responder perguntas de múltipla escolha. Converse com um profissional de tecnologia. Tire suas dúvidas, pergunte sobre jogos, aplicativos e outras ferramentas que podem te ajudar no laboratório. Então aqui, de forma bem resumida, também a tela traz um exemplo, citando um tema, né, em que poderia então estar trabalhando a sala foi dividida em 2 grupos, um fica na sala e outro vai ter acesso ali a uma série, um vídeo, algo do tema. E o outro, em sala de aula, então vai fazer atividades relacionadas a esse mesmo tema. Depois de um determinado tempo, então as turmas trocam de espaços. E na prática? Para alcançarmos bons resultados com essa metodologia, precisamos investir tempo e um bom planejamento. Se, por exemplo, o espaço disponível e a quantidade de materiais que possui não forem limitantes em meu contexto, qual seria a melhor organização dos grupos e das estações para minha atividade? Então, pensando, né, neste momento, assim como nós fizemos na semana passada, de um exemplo de aula, professor João, pode falar primeiro. Prof, o que eu tenho visto é o seguinte, pelo que eu vejo que a necessidade cada vez mais de a gente estar tendo essas metodologias, pelo fato de que o aluno nosso está mudando, né? A forma dele ser, dele estar na sala, está mudando, a gente precisa. E aí me vem uma outra questão, que é como a gente precisaria de estar agora tendo aqueles, acho que é 33% de hora de atividade, para poder planejar, que eu vejo assim, planejamento é o início, é tudo. A gente vai daqui para frente, se a gente quer estar fazendo essas atividades diferentes, a gente tem que planejar. Até uma colega falou um tempo atrás, nós tínhamos que ter somente 10 horas aula para poder planejar e fazer de uma forma bem eficiente, né? Então, um grande desafio para nós essas metodologias, dentro do que nós estamos colocados hoje, né? Sendo que a gente teria direito aqui, numa informação, né? Nós teríamos direito a ter mais hora de atividade, mas efetivamente não está sendo dado porque não tem professor suficiente. Isso é um dado, tá? Mas, fora isso, né, eu vejo assim que a nossa clientela está mudando, se adequar a essas metodologias, está preparando cada vez mais, não ser aquele professor que está na sala de aula sem ter um preparo antes, né? Então, eu vejo que daqui para frente, cada vez mais vai ser necessário isso aí, ó, uma preparação, a gente parar um pouquinho, a gente ver. E essa última fala da professora ali, ela tem algum dificultador, porque, por exemplo, separar uma turma em 2 ambientes diferentes, na realidade do nossa escola hoje, poxa, é difícil. E sem dizer que hoje nós temos a informática sobrecarregada, né? Tem português, redação, inglês, sei lá mais o que, pensamento computacional. Então, na prática, muitas vezes, a gente vai esbarrar na dificuldade, né? Então, também tem essa outra questão também, não só ter esse tempo antes de hora de dar, mas também a própria estrutura, talvez não vai colaborar tanto para a gente pôr em prática essas. É claro, a gente vai tentar, né? Mas muitas vezes não está muito adequado, né? É isso. Ótimas ponderações, professor. Inclusive eu ia comentar até sobre quando foi falado do modelo rotacional, que às vezes, dependendo da turma também, deixar
separado, uma na sala e outra no laboratório, às vezes é complicado, né? Porque o professor, ele vai estar, pelo menos, ele vai ter que estar a todo momento entre uma turma e outra. E também vale destacar que os laboratórios, eles estão bem sobrecarregados, né, por todas as plataformas que nós temos. Mas obrigado pelas ponderações. Então aqui, pensando no que nós fizemos na prática na semana passada, que nós criamos um circuito e dentro dele vocês foram elaborando ideias e sugestões, aqui também então só traz como um exemplo, mas esse exemplo aqui então refere-se à aula 27. É uma aula de projeto de vida que ela tem como tema concretizando projetos pessoais e profissionais, né? De maneira geral, comentado sobre as habilidades, né, sobre as múltiplas inteligências que são abordadas, tá? Então aqui como que nós poderíamos organizar? Aqui eu tenho um circuito, né? Esse circuito foi organizado com 3 estações, com 3 atividades. Então na primeira ela está destacada ali como 1A, reconhecendo habilidades. Em rodas de conversa, reconhecer e destacar habilidades pessoais. Então aqui, por exemplo, o que os alunos poderiam estar fazendo? Cada aluno poderia, por exemplo, apontar 2 habilidades, né, que reconhece no outro aluno e depois ele dizer se aquilo ele visualiza em si mesmo ou não. Como uma sugestão de atividade nesse circuito. Por exemplo, o aluno reconheceu que o Pedro tem habilidades visuais, né? Ele desenha muito bem. E aí o Pedro, então, ele vai comentar aí nessa roda de conversa se ele se enxerga, né? Se ele se vê que ele tem essa determinada habilidade. Então é uma sugestão de atividade. Na outra, por exemplo, explorando possibilidades, né? Então eu vou falar que eu fui ali para 3A. Ah, não, da 1A vamos para 2A, que está mostrando esse circuito, né, ali nas flechinhas. Então 2A, projetando ideias em formato de mapa mental, sistematizar elementos para o portfólio do projeto de vida. Então aqui o professor ele poderia disponibilizar um modelo de mapa mental ou até mesmo fazer esse modelo no quadro, na qual, né, os alunos, né, eles possam se inspirar para sistematizar o portfólio do projeto de vida. Então, pensando nessa concretização dos projetos pessoais a partir, né, dessas múltiplas inteligências. E por fim, então, explorando possibilidades. Pesquisa online sobre desafios e oportunidades locais ou regionais nas quais você pode contribuir. Então aqui os alunos eles poderiam estar utilizando o laboratório de informática da escola ou seus próprios equipamentos, né, para realizar uma pesquisa online sobre as oportunidades e desafios locais e regionais, né, nas quais os estudantes podem contribuir a partir da sua inteligência múltipla, tá? Então aqui é uma sugestão. Por exemplo, na semana passada vocês também trabalharam numa atividade de rotação por estação que tinha habilidades, né? A visual, que eu lembro, sinestésica, leitura e escrita. Eu acho que eram essas 3, né, 3 ou 4, mas acho que eram essas 3, que daí como era 3 grupos, cada um durante 10 minutos ia passando por uma determinada atividade. Então aqui só como uma forma de relembrar. E aí então vai ser o momento agora nosso do Em Ação. Então vocês, né, vão estar divididos naqueles mesmos subgrupos já organizados da semana passada. E vocês vão discutir, então, e escolher um conteúdo ou uma aula em que vocês vão começar a desenvolver essa proposta de rotação. Então, hoje, vocês vão dar início a um plano de ação. Como eu comentei, vocês
Ao todo, vocês vão construir 2, né? Um já foi construído, que era sobre a temática da cultura maker, e o outro é esse, que é o da rotação por estação. Vocês irão entregar como atividade, né, que pontua então os 40 pontos, apenas um. Então, vocês podem escolher o qual. Não necessariamente o mesmo plano de ação precisa ser o mesmo que vai ser o relato de implementação. Por exemplo, gostei desse plano que o nosso grupo criou a partir de hoje. Então, é esse que eu quero postar. Mas eu estou fazendo o relato de implementação sobre o jogo, a criação do jogo, sem problemas, tá? Então, nesses primeiros momentos, então vocês vão trocar ideias, né? Vão construir uma prévia das estações que podem ser desenvolvidas para cada aula selecionada. Lembre-se, né, dos modelos que a gente viu no outro encontro e depois vocês vão ter o material ali que eu vou disponibilizar no chat. Deixa eu parar este modo de compartilhar e compartilhar agora no modo apresentar tela cheia. Prof. Valéria, pode falar. Boa noite, pessoal. Estou um pouco rouca aí, tô gripão que me pegou de jeito. Professora, isso no meu relato, eu estou tentando assim me situar. Eu já terei 2 planos de ação junto com as minhas equipes, né? Mas eu sou pedagoga, eu estou fora de sala de aula, então eu estou acompanhando a implementação de uma outra ação, da aula 42 e 43 do componente de projeto de vida, com a minha professora de projeto de vida numa turma. Eu poderia estar usando para mim, para o meu relato de implementação, esse trabalho que a gente já está desenvolvendo junto com a professora? Olha, eu preciso verificar pelo fato assim, que o que foi nos repassado e o que eu comento para vocês é que, desde que essa professora de projeto de vida, então ela esteja trabalhando com uma metodologia ou da cultura maker, né, que é os alunos produzirem algo, ou da rotação por estação, aí pode, né? Só não poderia caso essa prof, então, nessas aulas estivesse abordando uma outra metodologia, que não fosse nem a da cultura maker, nem da rotação por estações. Mas se ela estiver, ok, se você já está acompanhando, pode. Na verdade... na verdade é um projeto que acaba envolvendo ambas, tanto a cultura maker quanto a aprendizagem por rotação. Então, penso que vai vir como uma luva. Posso fazer esse relato de implementação, professora? Pode. Então, se se encaixa, ótimo. Então, você já está com meia implementação, né? Meio caminho andado já, se você já está fazendo esse acompanhamento. Ótimo, então. Eu só fiquei assim um pouco em dúvida, porque eu terei 2 planos de ação que vão contar como a minha atividade avaliativa 1. Isso. É isso? Isso. Na verdade, meu relato de implementação, de atividade avaliativa 2. Exato. Então, você vai postar um dos planos de ação, né? Não precisa postar os 2. E aí, então, a atividade do relato de implementação, você vai comentar, então, sobre essas aulas que você já participou, né? Dessa professora de projeto de vida. Ótimo. Tá ok, então. Obrigada, professora. De nada. Então, aqui, ó, como que vai funcionar? Então, vocês sabem que no plano de ação, então, tem o contexto escolar, objetivos, conteúdo, a metodologia, recursos, encaminhamentos, adaptações necessárias, estratégias para gestão, estratégias avaliativas e resultados esperados. Aqui tem a explicação de cada tópico, caso vocês tenham dúvidas sobre algum deles. Mas aqui, então, ó, grupo 1. Grupo 1, que é a Prof. Cláudia, Raquel, Geralda, Paulo, Cristiane e Cristiana, vão colocar aqui, então, os integrantes, né? O nome de vocês, pode ser só o primeiro nome mesmo. E aí, então, vocês já vão pensar em um plano de aula, né? Que envolva a metodologia rotação por estação. Para isso, então, vocês definem série e ano, né? Vai ser ensino fundamental, ensino médio ou para ambos. E aí, o principal, o contexto, né? O contexto escolar. Qual vai ser o tema trabalhado, né? Então, é aqui onde talvez vai demandar um pouquinho mais de tempo até vocês decidirem um tema em comum. Por exemplo,
Nos grupos anteriores, no grupo anterior, aliás, das 6 horas, um grupo escolheu trabalhar sobre a consciência negra, né? Foi esse tema, e a partir dele eles iriam elaborar as atividades. Teve um grupo que pegou um tema assim de história, que é sobre... Ai, não lembro agora especificamente, mas é um tema de história. Né? Os professores ali se combinaram e vão fazer sobre isso. E o terceiro grupo vai fazer sobre... que é o grupo da Valéria. Agora me sumiu. Mas é sobre projeto de vida mesmo. Sobre... Esqueci. Não lembro se a prof. Valéria lembra o que vocês estavam comentando mesmo do grupo de projeto de vida anterior. Sobre prof, tô aqui. Conexões, né? Não é algo assim? Isso mesmo. Sobre as nossas conexões nas redes sociais. Ah, é verdade. Será que eu realmente tenho uma conexão social real? Será que ela é virtual? No que ela me acrescenta? Isso. No que não me acrescenta? Exatamente. Então eu só dei essas sugestões, comentei. E voltando isso ao mercado de trabalho, né? E aí eu só comentei sobre o que o grupo vai fazer para talvez dar ideias para vocês, tá? Então, ó, o grupo 1, então tem aqui essa parte. Sim. Aí tem metodologia. Aqui, na metodologia, é onde vocês, então, vão relatar quais vão ser as estações que vocês vão elaborar. Ou seja, quais vão ser as atividades. E vocês sabem que essas rotações, mínimo 3... né? Mínimo 3, né? Mas se lembram que na semana passada foi comentado de 3 a 6, né? Então é aqui que vocês vão detalhar minuciosamente como que vai ser cada estação, tá? Tanto na metodologia quanto nos encaminhamentos. Na metodologia, quem sabe vocês podem colocar só assim, por exemplo, rotação 1, vamos fazer isso, rotação 2, contação de história, rotação 3, desenho. E daí talvez aqui nos encaminhamentos vocês explicam melhor. E daí tem as estratégias avaliativas, resultados esperados. Isso grupo 1. Vocês vão ter o mesmo arquivo. Ó, o grupo 2 só muda o nome ali e vocês vão ter o mesmo arquivo. E também grupo 3 o mesmo arquivo. Inclusive eu já vou mandar ele para vocês. Deixa eu ver se eu já deixei como editor. Ainda não. Deixa eu já enviar para vocês. Vocês vão ter meia hora, né, para estar desenvolvendo essa atividade. Alguma dúvida a princípio para dar início então a essa atividade? Não? Então tá. A princípio então é essa elaboração, né, de um plano de ação a partir de um tema que vocês podem escolher, pode ser em projeto de vida ou um tema aleatório, amplo, por exemplo, igual o grupo da anterior, né, que vai trabalhar sobre a consciência negra, né? Então é algo então que daria para trabalhar em todas as turmas. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se nessas salas vocês já estão separadinhos certos. A prof. Valéria, eu já vou ver em que grupo que eu vou deixar ela aqui então, primeiro. Tá, então grupo 1... Oi, pode falar, professor. É que conforme a gente vai vendo aqui, vai surgindo dúvidas, né? É Sim. Normal, né? Então, eu queria ver o seguinte, por exemplo, eu já fiz, tá, a minha implementação, eu fiz 2, na verdade, né? Uma de cada uma delas, da Cultura Maker e aqui da rotação. Assim, como não tem um projeto vida, né? Então eu pensei em fazer, eu até comentei aqui, fazer sobre a questão do trabalho. Eu pensei até, vou fazer relação assim, o que eles pretendem, a formação deles, né? Mas assim, a minha angústia é o seguinte, eu vejo que você sempre começa propondo uma aula no RCO. Tá, e essa aula não existe. Essa que eu estou falando de ver profissões, né? Uhum. Profissões não tem. Como que eu faria? Né? Porque eu teria que propor o trabalho a partir de uma aula. Como que eu faria? Como que eu faço? Eu já fiz até a implementação. Você fala... Daí eu fiz
Assim, vai chegar no dia que a gente tem que mostrar o nosso trabalho, né? A gente vai ter que propor, vai ser proposto a gente mostrar o nosso trabalho. Eu fiz implementação, tem as fotos, beleza, tranquilo. Eu vou fazer em RH, porque eu dou aula de RH, né? Não vai ser em história. Só que nem história e nem RH tem uma aula proposta sobre profissões. O que que eles... Eu fiz um jogo dentro da Cultura Maker, né? Eu fiz um jogo das profissões, tipo o que era no passado lá, como que era o nome? Super Trunfo, acho que é o nome. Acho que era isso. Que você vai fazendo perguntas sobre aquela profissão até chegar, não, essa profissão é tal, né? Só que eu não tenho essa aula. Como que isso Você não vai dar diz problema como depois? registrar? Essa é a minha pergunta. Você diz como registrar no RCO, por exemplo? Não, Não, no RCO é tranquilo, porque eu posso colocar lá no terceiro ano ou no RH, porque não é tratado, mas faz parte, né? É tranquilo. Sim. Mas aqui, porque aqui você sempre começa propondo a partir de uma aula no RCO. Ah, sim, entendi. Eu não vou conseguir chegar no dia aqui e falar, eu não vou, porque não tem essa aula, tá entendendo? Entendi. Mas, ó, Aí, essa é a minha dificuldade. eu sempre proponho a partir de uma aula de projeto de vida, mas no seu caso, você está partindo a partir de um tema. O tema é sobre o que você comentou ali, profissões e tal. Então, eu parto de uma aula ou de um tema, né? Então, pode partir dos dois. Então, no seu caso, você vai... Porque, por exemplo, lá para os seus alunos, você não começou do nada também, né? Você iniciou o tema, mas você fez uma introdução, fez uma conversa, né? Você não partiu assim do zero. Então... Perfeito. É que, na verdade, não tem a aula específica, mas está dentro de um contexto. Exato. Que é RH. Isso mesmo. É o segundo A técnico, então. Isso. Então, daí no dia eu não vou passar uma aula, porque a partir da aula tal. Eu não tenho essa aula, mas vou a partir do tema. Perfeito, então ficou claro. Tá. Obrigado. Ótimo. Então, vou dividi-los vocês, tá? Pelo tempo, aqui olhando pra gente não se atrasar, coloquei 20 minutinhos apenas, tá? Para vocês, então, ficarem separados nesses subgrupos, para então pensarem, então, em um tema ou partindo de uma aula do RCO sobre o que vocês vão elaborar essa rotação por estação. Então, só vocês acessarem agora. Aí eu vou passando nas turmas para deixar o plano de ação. Boa noite. Oi, só passei aqui para deixar o plano de ação, que eu não lembro se eu tinha enviado lá no grupo, mas daí eu tô enviando aqui para vocês terem acesso a ele também. Professora. Pessoal, hoje nós temos menos tempo, né? Para nós elaborarmos um projeto. Só passei aqui para deixar o link, né, do plano de ação, que acho que eu não tinha deixado para vocês lá quando vocês estavam na Meet principal. Bom, dentro da aula ali da aula que ela sugeriu, que seria do segundo ano, eu não tenho o segundo ano. Eu trabalho com o projeto de vida, mas no primeiro ano. E tem os terceiros, que é português. Então, na verdade, eu deixo vocês à vontade aí. Oi, Paulo, acho que bem na hora que você ia falar comigo, eu acabei saindo, né? Que eu fui enviar o link. O que você queria perguntar? Então, eu verifiquei ali aí minha cabeça tá tão ruim, sabe? Eu acho que eu tô com a cabeça cansada. Aí foge a palavra. A tarefa de valor 40, né? Eu fui verificar,
e o link não abre, né? Não sei se é só para mim ou se for algo corrompeu. Aí, você conseguiu verificar, professora? Posso. Você diz lá dentro do Class que não está abrindo. Isso, Tá. porque daí é o trabalho da equipe, né? Porque se ele, né, abrir para a gente ver o que aconteceu, né? Tá. Dá tempo de corrigir. Eu vou dar uma olhadinha aqui até que vocês conversam sobre a aula e depois daí eu passo e dou a informação o que está acontecendo com o arquivo. Obrigado, hein? Olá. E aí? Tá, cai como luva para mim. Mas a gente poderia pensar, então. Mas aí a gente seguiria com a mesma temática, será? De profissões? Olha, pode ser a temática, tipo, no meu caso específico, eu ainda vou escolher a temática, estou falando no meu caso em específico. E para mim vai cair como lucro, porque nós já temos essa dinâmica ali, né? Na redação eletrônica, nós já temos essa dinâmica, aula prática e aula teórica. Então, para mim, cai como luva, perfeito. E aula invertida, o tema, esse sim é o tema que nós temos que discutir, se todos concordarem, né, com essa temática aula invertida, profissões. E é o que eu pretendo implementar, porque eu acompanhei todos os projetos da Cultura MEI, então é meio complicadinho para mim, porque eu dou aula para o Ensino Fundamental 2. Então, eu acho que esse vem mais de encontro com a realidade que eu vivo no meu dia a dia, a frustração. Sabe? Eu acho que há um leque de oportunidades para nós explorarmos, né? E melhor, né? Eu vou optar, aí vou até mudar a rotação por estação. Tá? Você quer fazer alteração, então? Eu vou fazer alteração de implementação do projeto. Mas aí todo mundo tem a liberdade de escolher, tá? Óbvio, a gente de acordo com o perfil da turma mesmo, né? A gente pode fazer essa adaptação ali. A aula invertida, na verdade, quem já trabalhou, trabalha, tem conhecimento? Todo mundo tem aqui? A Daiane, a Lourdes, o João. A aula invertida, ela é uma coisa bem simples. Você dá o tema para o aluno, você dá a sua aula normal lá do dia, que você projetou. 15 minutos antes do término da aula, você sugere uma temática dentro dos conteúdos que você tem que aplicar para a turma. Só que você inverte, você faz uma troca com os alunos, você dá o tema, você explana ali a aula do dia seguinte, tá? E o que acontece ali? Eles vão partir para um trabalho de pesquisa, tá? Eles vão partir, tipo, na redação e leitura, português é fácil, e em qualquer matéria você pode implementar isso. De que maneira? Estou dando no momento um gênero textual, notícia, tá? Então, eu vou colocar esses alunos para pesquisarem, tá? Sobre notícia, o que é notícia, tudo sobre notícia. E trazerem, eles vão fazer a pesquisa individual em casa. Aí, quando na seguinte, eles retornam com todos os dados que eles coletaram sobre esse gênero textual, tá? E daí nós se juntamos em sala, cada um leu o que encontrou, o que conseguiu, o que soube, tá? Como é que funciona a dinâmica, onde está veiculado, tá? E é discutido, é falado, daí nós vamos para o quadro passar, nós juntamos, claro que a gente faz um trabalho particular nosso professor, da matéria, as definições de conceito de notícia e tal, tá bonitinho certinho. Mas é um trabalho válido porque nós temos que ter o intuito, como professores, de nós incentivarmos o nosso aluno ao trabalho de pesquisa. Eu sou bem a favor, eu faço apologia, levanto essa bandeira. O nosso aluno tem que pesquisar,
E é uma forma de nós colocarmos, né? Ensinarmos o caminho para esses alunos fazer trabalho de pesquisa, porque enquanto estudante, se eles forem para ensino médio, já estão, vão para a faculdade, hoje em dia é tudo trabalho de pesquisa. A base do ensino hoje, principalmente o superior, né? É pesquisa. E nós temos esse problema, né? Essa demanda que nós tocamos há anos com os alunos, aluno que não gosta de ler, aluno que não gosta de escrever, aluno que não gosta de pesquisar. É óbvio que o aluno que não gosta de ler, não gosta de pesquisar, ele não gosta de ler e escrever, ele não gosta de pesquisar também. Então, eu acho assim, que é uma forma da gente colocar. Então, vamos lá. Esse contexto escolar, o que a gente poderia encaixar aqui dentro? Alguém tem uma sugestão? Sei lá, que a gente acha, pode ver. Aham. Isso. Que daí a gente tinha pensado até na organização das estações. Mas, tipo, seriam 3 aulas. Assertividade. Tá. Eu já passei por esse com a minha turma. Aham. Começaria pelo trabalho com a aula 46 em sala. No teu caso, você já seria mais fácil porque você já trabalhou. Sim. Mas o que não impede nós de trabalhar também. Sim. Daí, na segunda aula, a gente colocaria em práticas a rotação por estações. E na terceira aula, a gente faria uma roda de conversa, onde seria um feedback coletivo, onde cada aluno iria expor o que achou legal, o que não gostou, o que podia melhorar, o que podia ser diferente. Ok, mas outras viu, coisas. Jackson? Mas daí só te Oi. cortando um pouquinho, desculpa. Pode falar. Mas daí até onde que a gente vai apresentar a semana que vem, que a professora quer que apresente, daí se for na terça, se for na segunda? Ah, é, boa questão. Se a gente for mudar para rotação, mas Não, aqueles que porque preferir ela falou continuar assim com- que não seria necessário estar completo, mas a gente teria que Isso. falar até onde a gente foi, né? O que a gente já fez ou não, o que pretende fazer. Parece Acho que daí seria cada um, isso. cada um vai poder escolher se vai continuar com o jogo a rotação, igual no teu caso, você escolher a rotação e Sim, essa aluna também, além de tocar instrumento musical, ela desenha também muito bem. E daria para colocar isso mesmo, acho que tá certo. O que vocês acham? Eu gostei, eu acho que ficaria uma atividade bem legal. Abordaria todos não, essas habilidades ali. O tema, eu gostei muito do tema. Agora a gente tem que colocar no papel ali, né? Escrever a nossa ideia. A Raquel, que sempre digita lá para nós, você consegue? Eu tô no celular, daí eu não vou conseguir digitar. Sugestão também é a questão da história em quadrinhos, né? Porque o aluno ele vai aprender a desenvolver a questão de produção de uma história, a questão motora. Então também eu acho que seria interessante assim uma proposta.
disponibilizado. Isso. Propor para que os estudantes montem, né? Isso, formem ou montem. Vamos formar, então, formem grupos. Formem grupos. Prepare um mapa mental. Para discutir sobre o assunto, né? Isso, e prepara o mapa mental. É que, na verdade, o mapa mental é uma das estações, né? Então, a gente vai estar propondo para eles, aí, o encaminhamento é propor para eles essas estações. O que vai ser uma estação? A estação A? O que vai ser a estação B? Qual que vai ser a estação C? Não sei. Enfim, Então, e aí o mapa mental seria uma dessas estações. E prepare um material de pesquisa com base no informário, depois a gente vai para as rotações, isso que você está tendo em mente, João, isso? Não, eu já estou propondo direto às estações, que cada estação quer dizer, eles vão ter que fazer em cada estação. Preparem, como que você colocou, propor para que o estudante forme grupos que será adicionado em cada estação. Serão direcionados nas estações. Nas estações, isso. Então vamos pensar aqui. Não sei se você quer especificar cada estação agora, estação 1. Vamos ver o que ele tem no outro slide aqui. No outro slide, grupo 2. Aqui está metodologia, recursos, encaminhamentos. Opa, que eu já estou lá no outro grupo. Opa, aqui só está estratégia para gestão da aula, estratégias avaliativas e recursos esperados. Acho que é para a gente especificar aqui, João. Tá, entendi. A estratégia para a gestão da aula, é isso, né? Você quer colocar aqui, então, Aqui que você fala para colocar a questão da separação dos grupos, é isso? Isso, eu pensei em colocar já encaminhamento. A letra da música? Uma rúbrica, né? Um roteiro de autoavaliação. Né? Não precisa nem usar o termo rúbrica. Um roteiro de autoavaliação, sabe? Ia também nesse. Caberia. Já está digitando as ideias. Já, mas nem estou compartilhando o que me entra. De todos. Já estou no recurso, né? Educação, atividades impressas. Eu não consegui entrar na minha turma na primeira aula, tive quase uma hora de atraso, não estava entendendo o que estava acontecendo com a internet. Agora começou uma chuva aqui, sabe? Eu acho que era um presságio. Esses temporais estão atrapalhando bastante. Está atrapalhando no andamento. Ali na aula 46, ele tem numa atividade de mão na massa, que fala assim: estudante, junte-se com o seu colega do lado, dramatize como você se comportaria em uma das seguintes situações. Qual seria a sua postura? Daí ele tem 4 exemplos, que acho que daria para a gente encaixar como uma autoavaliação nesse sentido, não nesse... Mas fazer uma autoavaliação do que ele compreendeu, do que é ser assertivo, e a questão da passividade, a questão da agressividade. Muito bem. Ele é voltado à questão da resiliência, né? Que é justamente a temática que a gente está... Não desistir, assim, digamos, no primeiro erro, né? E adaptar-se, né? Adaptar-se. Uma coisa que eu sempre falo para eles, né? É como dizer... Sim. Objetivos de aprendizagem. Qual que é o objetivo, né? O que a gente quer que os alunos aprendam, no caso? Isso. Posso dar uma sugestão? Dentro do objetivo, dá para colocar incentivar o aluno incentivar o aluno a trabalhar o tema relacionado,
através da metodologia de rotação, por estação, vírgula, para os mesmos se interessam pelo assunto, meio ambiente. Ai, meu notebook é muito ruim para colocar o cedilha, meu Deus. Aperta o Alt Já e o cedilha. Incentivar o aluno a trabalhar. Estação. Rotação por estação. Para que os estudantes possam se interessar pelo tema, para que os estudantes se interessar pelo tema proposto. Ponto. Acho que também praticar atitudes de preservação ao meio ambiente. Pode ser. Será que praticar ou conscientizar? Eu acho que conscientizar. Isso. Né? Uhum. Isso. Que na atividade em si eles não vão estar praticando em si, né, as atitudes, mas sim se conscientizando. Estou lendo. Oi, voltamos então para a Meet principal. Eu tava num grupo, acho que no grupo 1 eles estavam digitando e conversando ali, a Meet bem na hora cortou. Acredito que com vocês dos outros grupos também tenha acontecido, porque 20 minutinhos, né, dá pra gente conversar pouca coisa, discutir um contexto ou outro, mas assim passa bem rápido. E até acredito que na hora eu quero colocar a apresentação, mas vocês não tenham conseguido avançar muito, né, em relação ao que poderia ser esse plano de aula. Mas já percebi que todos os 3 grupos já definiram o tema. Então já é um meio caminho andado, porque a partir daí já vem todas as ideias, então para estar desenvolvendo o projeto. Então vamos compartilhar o que vocês fizeram. Dá pra gente seguir a ordem, assim, de grupo 1, 2 e 3, né? Dar uma passadinha geral, assim, o que vocês conseguiram fazer até então, só pra gente já se ambientar com o que cada grupo vai desenvolver, né? Em relação ao tema mesmo. Então, quem que poderia ser o porta-voz do grupo 1? Pode ser o professor Paulo, fica à vontade. Bom, nós discutimos a questão do tema do meio ambiente e da importância de abordar o assunto, né? Então, dentro da proposta do objetivo de aprendizagem e também, né, da metodologia de rotação por estação, nós discutimos da divisão em grupos. Então, um grupo trabalha-se com a musicalidade, outro grupo
com a questão de imagem, né, do audiovisual, que é o vídeo, ou eu citei o exemplo de uma aluna minha que ela desenha, né, ela é muito boa em desenho. Outro grupo pesquisa uma determinada imagem, desenvolve uma imagem dentro de um problema ambiental, no caso a seca aí na Amazônia, os problemas aí, né, que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão enfrentando, e a conscientização sobre os problemas ambientais dentro da proposta da metodologia de rotação por estação. É isso. Ótimo. Essa parte que o professor Paulo falou, assim, em relação às atividades, em relação às estações em si, eles ainda só não escreveram no papel, aqui no plano, né? Mas o grupo ele já estava bem alinhado em relação a essas conversas. Mas, de maneira geral, então, o tema deles vai ser sobre meio ambiente. Então, deixa eu passar aqui. Claro que vocês vão ter em outros momentos, fora a semana que vem, né, que vai ser algo específico, mas nos próximos encontros vocês vão ter mais tempo, então, para estar aprimorando este plano. Então, do grupo 2, quem que poderia comentar? Então, eu posso comentar, professora, e os colegas ali, eles vão né, ali complementando com a fala. Então, assim, professora, a gente já pensando na implementação ali, a professora Anitta, ela tem apenas turmas do fundamental, do 9º ano, e ela trabalha com a disciplina de português. E ela comentou, né, ter uma turma de fundamental, ela tem medo de acabar envolvendo a produção do jogo. Não um certo medo, né, mas digamos assim, ela acredita que talvez não funcione com as turmas dela e tudo mais, então ela topou a ideia ali, né, de fazer por meio da rotação por estações, que ela acredita que vai dar mais certo para ela lá. Então, a gente trabalhou com o mesmo tema, né? A gente vai seguir com o mesmo tema ali, né? Auxiliar na escolha de profissões, e a gente vai pensar naquele modelinho onde a gente lança uma proposta para esses alunos, né? Eles fazem uma pesquisa prévia ali em casa, fazem acompanhamento de acordo com o material que o professor dispõe, e em seguida eles vêm para a sala de aula para realizar a atividade ali de rotação por estações com as rotaçõezinhas. Então, a gente, num primeiro momento, né, iria preparar um material, o professor mesmo poderia gravar algum videozinho ou achar algum material, disponibilizar para os alunos no Classroom. Esses alunos iriam acessar esse material, né, iriam, né, assistir os vídeos, fazer uma leitura, né, se tivesse algum texto, algum artigo e tudo mais. Em seguida, eles viriam para a sala de aula, onde a gente iria propor, né, ali 3 rotações para a gente desenvolver essa atividade. Então, a gente pensou ali numa primeira rotação, né, eles se aprofundarem ainda mais por meio de uma pesquisa, né, então ali sobre direcionamento do professor, o professor ali na sala de aula mediano, eles poderiam se aprofundar dentro de uma pesquisa, né, em algumas determinadas profissões. Em seguida, na segunda estação, seria uma aula mais de discussão, onde o professor também poderia estar acompanhando ali o grupo, estar mediando todo o processo. E na terceira estação, a gente iria propor 2, né, propostas ali de atividade. Ou a produção de um texto, ou a produção de um mapa mental, de acordo com aquela profissão, né? Então, com base na profissão escolhida ali, né, para pesquisa, eles iam preparar ou um texto ou um mapa mental. Então, assim, a gente discutiu bastante, mas é uma ideia que está bem solta, como a professora comentou. Devido ao tempo, assim, a gente foi pensando, né, tentando casar ali com o mesmo tema, assim, algo que está bem solto, mas eu acredito que aos poucos a gente vai amadurecendo a ideia, a gente vai pensando ali em novas estratégias, de repente a gente muda alguma rotação, acrescenta alguma estação, né? Muda alguma estação, perdeu, ou acrescenta uma nova estação também. Então, ali aos poucos a gente vai trabalhando. Mas a gente pensou em desenvolver algo, né, já para também ser utilizado na nossa implementação. Bacana o que esse grupo levantou, que é o seguinte, né? O fato de, por exemplo, eu acho que o jogo vai demandar muito tempo, então eu vou optar por este plano. Então, todos vocês podem optar em estar desenvolvendo essa metodologia também. Inclusive, ela é uma metodologia mais breve, que às vezes em máximo 2 aulas, né, vocês já conseguem finalizar.
e talvez o jogo, a construção do jogo demandaria mais tempo. Então isso fica esse comentário que ainda se alguém quiser alterar, mesmo que, por exemplo, é no grupo 2 aqui, somente a professora Anitta faça sobre rotação por estações. Os outros querem permanecer com a ideia do jogo. Vocês podem, tá? Não precisa necessariamente todo o grupo ter que mudar a implementação. Então, o grupo 2 ele já avançou bastante, assim, já tem umas ideias iniciais, né? Já colocaram ali, a princípio, 3 rotações, mas como o professor Danilo falou, né? Nos próximos encontros, eles vão aprimorando essa ideia. Então, grupo 3. Quem que poderia ser o porta-voz? Eu, professora. Bom, então, para nós, né, ali já disse, seria tanto aplicação para primeiro ou segundo ano do ensino médio, né, primeira série, segunda série do ensino médio. Hoje, a gente escolheu aqui um outro tema, uma outra ideia, que seria sobre assertividade. Essa aula, ela está, na verdade, no primeiro ano, agora no terceiro trimestre, ela pertence ao primeiro ano, projeto de vida, terceiro trimestre. E nós pensamos assim, acredito que meus colegas também, que há uma ligação com resiliência, há uma ligação com você se manter firme, né, num propósito, num projeto, digamos assim. Então, aqui nos objetivos, foi colocado que deveríamos compreender a importância da assertividade no processo de comunicação. Eu também canso de falar para eles que a comunicação é importantíssima nos processos aí de empregos futuros e outras atividades escolares futuras, né? Identificar a assertividade como habilidade social necessária a uma comunicação clara e respeitosa. Então, a assertividade está em todos os ângulos aí pelos quais a gente pode ver um tema nas aulas, né? Eu até comentei lá, interessante que esse tema, ele está no RCO, no planejamento, disposto só em uma aula. E é um tema que a gente pode se alongar, pode estar, aula 46 do primeiro ano. E a gente pode se alongar, é muito interessante, a aula é interessante, mas, enfim, eles colocaram para uma aula só. A gente, claro, vai fazer aí em três aulas aí, no mínimo, né? Então, aqui, primeira estação seria a leitura, né? O básico, fundamental seria a leitura, para que eles entendessem, então, esse aspecto da assertividade na vida pessoal, na vida profissional, no dia a dia deles, na comunicação, né? No se entender com o outro, no convívio, sempre penso muito nisso, no convívio com as pessoas. Então, essa leitura seria uma leitura individual, silenciosa. Claro que dá para variar, alguém ler um trechinho, ou a própria professora, o professor, enfim, aí dá para fazer uma variação, mas o primeiro momento é a leitura. A estação 2 seria um estudo de caso contextualizado com o tema, de pouca complexidade para que o aluno consiga encontrar uma solução dentro do tempo. Eu achei legal isso aqui. Onde cada aluno deve encontrar uma solução individualmente e registrar na folha. Então, terá lá a folha e lá eles estarão registrando qual seria a solução, né, dando a opinião deles como solução para resolver aquela dificuldade ou aquele problema que surgiu. Estação 3, imagens de situações cotidianas, onde acontecem alguns imprevistos, para que os alunos possam pensar em possibilidades para estar também acertando, seria isso, acertando no desenvolvimento aí da solução. E, por último, a rotação 4, nesse momento, os alunos farão as atividades do Desafio Paraná, previamente postada pelo professor referente ao tema, né? Ou abre-se aí uma possibilidade do professor, o professor estar fazendo uma outra proposta para os alunos, né?
nessa quarta estação, ok? Pode ser uma outra coisa, se não quiser o Desafio Paraná Quizzes, faz uma outra proposta, né? Alguém comentou, uma das professoras, não sei se foi a pedagoga, comentou da questão do mapa mental. Eu também gosto muito do mapa mental, né? De repente, a criatividade, o desenho, ali a maneira como se coloca, né, no mapa mental as ideias, o aprendizado. E depois de tudo isso, um feedback será feito de maneira coletiva. É uma explicação, uma troca de ideias, uma discussão, enfim, ok? Bem bacana, esse grupo ele avançou bastante, né, em relação às ideias, aí ele já tá bem organizado, assim, sobre o que pretendem desenvolver. Então, de maneira geral, pelo que eu entendi dos 3 grupos, 2 grupos vão permanecer com temas dentro de projeto de vida, mas claro que são trabalhados em projeto de vida, né, mas que poderia ser trabalhado em qualquer disciplina. E o grupo 1 daí que optou em trabalhar com essa questão dos impactos ali no meio ambiente, né? O tema meio ambiente no geral. Mas assim, então, como comentei, vai ter outros momentos. Acredito que daqui 15 dias, já que semana que vem vai ser uma aula diferente, vocês já vão ter acesso novamente a este plano. E quem quiser fazer as alterações, por exemplo, não quero mais fazer sobre o jogo. Então, semana que vem, quando vocês forem falar essa rodada aí do que pretendem desenvolver ou já estão fazendo, daí vocês já falam, inclusive, das possíveis adaptações, né, que a aula de hoje poderia se encaixar, então, na implementação. Alguém teria alguma dúvida específica agora nesse finalzinho de reunião? Seria isso? Então, vamos para o nosso print. E aí, amanhã eu já posto os 2 links, então, tanto do encontro da segunda quanto da terça. Eu vou deixar eles juntos, que daí quem pode entrar na segunda e quem pode entrar na terça, né? Então, para ter os 2 acessos. E aí, na semana que vem, eu também lembro vocês, na segunda e na terça. Então, vamos lá para o print. Então, foi... Então, agradeço pela participação de vocês, já agradeço por terem se disponibilizado a participar na segunda ou na terça, tá? Dúvidas estarei à disposição. Esse material que vocês fizeram do plano de aula, eu já vou postar também ali no grupo do WhatsApp para vocês terem acesso, tá? Então, no mais, um bom resto de semana e aí a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau para todos, boa noite. Tchau, boa semana. Boa noite. Tchau. Resto da semana, fim de semana, né? Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.